Bom, gente, aqui eu tô com uma professora e uma psicóloga. E qual é o seu nome? Stephanie. E o nome da psicóloga é Viviane. E ela atende na Clínica Simbólica, no Campos Elíseos, em Resende. E a Stephanie, ela dá aula do maternal até o 5º ano. Então, hoje eu vou fazer algumas perguntas para elas, pra gente saber mais sobre o assunto do bullying. Eu fiz uma enquete no Instagram, perguntando a vocês se vocês já sofreram bullying e se vocês sofreram os seus relatos do que vocês sofreram. Então, vamos lá. Como que a gente pode ajudar uma pessoa que está sofrendo bullying? Então, gente, o que é muito importante salientar é que ficar calado não vai ajudar. A gente precisa falar, a gente precisa, se for na escola, entrar em contato com o serviço de orientação educacional. Se perceber que o serviço de orientação educacional, as medidas, ele está sendo omisso, as medidas não foram eficientes o suficiente, entrar em contato com os pais. Bom, os pais, eles devem ser os primeiros a saber. São eles os nossos maiores amigos, né? E poderão nos ajudar no caso da direção, do SOI não estar sendo eficiente. E procurar o Conselho Tutelar. Em casos de violência, né, física, o Conselho Tutelar tem que ser acionado, sim, né? Porque muitas vezes a gente vai precisar abrir um processo, entrar em contato, entrar pedindo uma medida protetiva. Em caso de violência psicológica, embora pareça, né, mais fácil de se lidar, mas os danos são assim, devastadores, né? Porque assim, por mais que a pessoa, né, ache que ela suporta, que vai passar, que tá tudo bem, que ela é forte, isso fica para o futuro. Em um determinado momento da vida, a gente vai se deparar com situações onde essas lembranças vão vir. E aí a gente vai se dar conta de verdade do quanto isso foi devastador para a criação da nossa personalidade, da nossa autoestima, né? Da formação do nosso eu. Bom, a próxima pergunta é como podemos ajudar as pessoas que estão praticando os bullying? Qual o conselho que a gente pode dar para que a pessoa possa parar de praticar isso? Então, vamos lá. É muito importante a gente entender que a pessoa, quando o agressor, no caso, muitas vezes essa é a forma dele enfrentar a violência que ele vive. Se é difícil para uma pessoa que está sofrendo violência comentar, né? Essas são, no caso, as pessoas mais tímidas, mais introvertidas. Existe o caso das pessoas que elas se revoltam, elas se rebelam contra o que acontece com elas e começam a infligir violência no outro. Por quê? Porque ela humilhando o outro, ela envergonhando, diminuindo, ela acha que ela está por cima. Então, na verdade, ela diminui o outro para se sentir superior. Para poder, porque ela se sente tão pequena que ela precisa diminuir o outro para poder se sentir superior. Ou superior, né? E assim, são pessoas também machucadas, né? Sim. E o que acontece? A maioria das vezes a violência vem de casa. Pais omissos, pais ausentes, né? Distantes. Porque não é só os pais agressores mesmo. Também. Né? Ele vive aquilo, ele acaba reproduzindo essa violência que ele vive. E aí o bacana é a gente pensar nessas famílias. Na família da criança do adolescente que sofre o bullying, de estar atenta aos detalhes como apatia, choro, desinteresse pela escola, isolamento, né? Como para a gente perceber a forma como a gente também está passando os nossos valores para essas crianças. No caso, os pais, né? Ou os responsáveis, porque às vezes a pessoa também não tem pai, né? É criado por um avô, uma avó, por um responsável, né? Porque dependendo dos valores que a gente passa para
esses agressores, né? No caso agora eu tô falando dos agressores, é a forma como ele vai enfrentar o mundo lá fora. Então, se eu como mãe, eu passo que eu tenho que segregar, eu não tenho que andar com fulano, porque fulano tem um tipo de deficiência, ou porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele não tem isso, porque ele não tem aquilo, eu estou ensinando o que para o meu filho? Que ele pode chegar e se sentir melhor porque os outros são inferiores a ele. Então, os dois lados têm que estar muito atentos. A gente tem que estar muito atento à educação que a gente passa para os nossos filhos. Está sempre incentivando eles a serem solícitos, solidários, entendeu? A não discriminar. E a questão da autoestima também é muito forte, assim. Quando você tem um filho que você eleva a autoestima dele, ele percebe que aquilo que ele está sofrendo na escola não é verdade. Então ele consegue pedir ajuda. Mas se a criança não tem uma autoestima forte, trabalhada, e começa a sofrer o bullying, ela geralmente acredita que aquilo internaliza e tá, você pode me zoar porque eu sou isso mesmo. Gente, e deixa eu fazer mais uma pergunta a vocês, as duas, se puderem me responder. Às vezes pode estar algum jovem, né, o adolescente, a criança, pensando assim, poxa, mas os meus pais não estão nem aí. E no caso de responsáveis, pais ou responsáveis omissos? No caso, a pessoa procurar quem ela mais se identifica, porque às vezes é um tio, uma tia, um avô, avó. Um professor mesmo. Professor. Eu já tive vários casos de alunos que, assim, não falaram em casa e vieram falar comigo. Procura trabalhar o emocional deles, né? Fazê-los sentir empatia. Isso é pra vida. A gente tem que aprender que a dor do outro é tão ruim quanto a nossa. E, infelizmente, por conta do corre-corre do dia a dia, muitos pais acabam não dando essa devida atenção. E aí não percebe tanto que o filho está sofrendo, quanto que o filho é um possível agressor. Mas se o pai não dá atenção, ele precisa procurar um adulto que seja responsável, porque ele não pode lutar sozinho. Ninguém luta sozinho, né? Não. E uma coisa muito importante que a gente, né, que a gente tem que entender, que nós somos perfeitos, do jeitinho que a gente vê o mundo. Que não é uma outra pessoa que vai dizer o contrário. Que a gente precisa se conhecer e entender que o que o outro fala não é a gente. Uhum. Ele muitas vezes pode estar falando dele mesmo. A projeção, né? Exatamente. Que a gente não vai entrar aqui, entendeu? No caso, né? Mas muitas vezes é isso. E aí, você vai aceitar tudo que falam de você? Uhum. Você não consegue se olhar no espelho e ver o quanto maravilhoso você é, o quanto legal você é. A igualdade está no olhar. No olhar do outro, né? Entendeu? Porque no sentido de um não ser melhor do que o outro. Uhum. Não é porque a forma dele pensar é diferente que eu tenho que me afastar, que eu tenho que ser... Não, eu tenho que respeitar. Da mesma forma que ele tem que respeitar a minha. Bom, gente, foi esse o vídeo. Muito obrigada pela participação especial. Muito obrigada. E espero que vocês voltem. Beijo. Pode chamar. Precisamos da participação, tá bom? Então, deixa lá aqui embaixo, se vocês quiserem mais temas assim, comentem embaixo, tá bom? Dúvidas, né? Dúvidas. Que a gente puder fazer. E também se inscrevam no canal. Então foi isso. Um beijo. Até a próxima.